É um prazer falar com vocês sobre esse tema que tem se mostrado bastante atual, né, nos últimos tempos, por conta da disponibilidade dessas estratégias para o público comum, para o consumidor comum. Tá? Então, são os efeitos terapêuticos dos exergames. Se vocês fizerem uma busca sobre o tema, quem tiver o interesse, esse tipo de estratégia, esse tipo de intervenção, vocês vão encontrar diversas formas, maneiras de se referir a esse tipo de atividade, como Active Videogames, como, por exemplo, jogos de realidade virtual e Clinical Arcades. Mas, independentemente de como ela é chamada, é importante nós nos atermos à definição do que são essas estratégias, do que são essas tecnologias. Numa definição um pouco mais sucinta, os exergames nada mais são do que videogames que também são uma forma de exercício físico. Mas, se formos explorar uma definição um pouco mais aprofundada, seria uma forma de interação homem-computador que permite ao usuário interagir e tornar-se imerso num ambiente que simula condições do mundo real. Esses exergames, eles são classificados em dois tipos. Isso é fundamental que nós entendamos por conta da disponibilidade de cada uma dessas tecnologias. O primeiro tipo de sistemas são os sistemas que nós podemos chamar de altamente imersivos, como, por exemplo, os sistemas Motec. Esse tipo de sistema, ele permite que haja projeções em superfícies côncavas ao redor do indivíduo, também possibilita uma análise mais completa, uma análise cinemática do movimento a partir de câmeras posicionadas ao redor do sujeito, ao redor da sala. Possibilita também a utilização de plataformas de força nessas superfícies, que permite que avaliemos, por exemplo, distribuição de peso corporal, parâmetros relacionados a equilíbrio e etc. O feedback fornecido por essas tecnologias são feedbacks muito mais precisos, sendo feedbacks táteis, sonoros e visuais. Entretanto, essa tecnologia ela é inacessível ao público comum, são caríssimas e são restritas aí aos ambientes laboratoriais. Por outro lado, os sistemas semi-imersivos, que são mais acessíveis para a população, que vão desde os videogames convencionais até óculos de realidade virtual, sistemas acoplados a ergômetros, eles são sistemas que geram projeções em telas comuns ou em óculos de VR, tá? A captura do movimento com esses sistemas, ela se dá por sensores ópticos, acelerômetros e potenciômetros. O feedback, ele é dado via visual e sonora, e esse sistema, ele é acessível para o público. Portanto, tudo que eu falar daqui para frente, eu vou estar me referindo a esses sistemas semi-imersivos. Bom, por que os exergames, eles estão tão em evidência quando a gente fala da clínica, tratamento de doenças, redução do tempo sedentário, etc. Porque os estudos anteriores revelaram que esse tipo de estratégia, ele permite que associemos estímulos cognitivos, motores e cardiovasculares. Permite também que simulemos condições do mundo real com segurança, o que aumenta a validade ecológica dessa prática. Além disso, permite a prática em ambiente domiciliar, o que, por exemplo, pode favorecer a aderência a esse tipo de estratégia, e tem um potencial de aumentar o prazer durante a prática e, consequentemente, a aderência aos exercícios físicos. Tá? Pensando nisso, esse estudo publicado em 2010 resolveu avaliar, portanto, qual seria o custo fisiológico dessas estratégias e o nível de aproveitamento dos sujeitos em populações diferentes, nesse caso, adolescentes, jovens adultos e idosos. Esse protocolo consistiu do seguinte: os pesquisadores compararam 4 situações. Na primeira situação, os indivíduos permanecem em repouso. Numa segunda situação, jogando jogos convencionais, simplesmente com o joystick. Numa terceira situação, foi feita a prática dos jogos no console Wii Fit e comparou-se também com uma prática de jogging ou caminhada em esteira. E os autores evidenciaram o seguinte: acompanhem aqui meu raciocínio, que tem bastante informação. Nessa tabela 2, nós temos consumo de oxigênio, gasto energético e frequência cardíaca. Nas colunas, nós temos a condição em repouso e a condição com os jogos de videogame convencionais, o que a gente pode considerar um controle.
Nas linhas abaixo, nós temos os diferentes tipos de jogos e a comparação com a caminhada ou com o jogging em esteira. Tá? E o que os autores evidenciaram foi o seguinte, que a prática dos exergames, com o Wii Fit nesse caso, ocasionou num aumento tanto do consumo de oxigênio, quanto do gasto energético e da frequência cardíaca acima da condição controle, embora esses valores tenham ficado abaixo da caminhada e do jogo em esteira. O que pode levantar um questionamento que talvez essa estratégia gere uma intensidade baixa e etc. Por outro lado, quando nós observamos o nível de satisfação, o nível de aproveitamento dos sujeitos durante a prática, esse quadro não se mantém. Ou seja, durante a prática dos exergames, nós temos um nível de aproveitamento e de satisfação e de prazer durante a prática acima das condições de repouso e também acima das condições de esteira, tá? Mostrando que o potencial de motivação e que poderia aumentar a aderência a esse tipo de atividade no longo prazo. Se nós partimos agora para o console convencional, o videogame convencional, há estratégias que simulam atividades esportes, atividades convencionais de atividade física, como, por exemplo, a bicicleta, esse estudo buscou comparar exatamente isso, onde comparou-se as variáveis fisiológicas e o nível de satisfação desses sujeitos em duas condições. A primeira condição é uma pedalada em bicicleta ergométrica convencional com uma bicicleta acoplada a um console de exergames, ou seja, os sujeitos tinham que pedalar, quanto maior a intensidade que os sujeitos desempenhavam na bicicleta, maior seria a velocidade do seu avatar, do seu carrinho ali na tela. E olha que interessante, os autores evidenciaram que, nessa primeira coluna, nós temos o grupo da bicicleta ergométrica convencional, no segundo grupo, nós temos a bicicleta acoplada aos exergames. E aqui as variáveis fisiológicas analisadas. E vocês podem observar que, tanto para o VO2 pico e de forma relativa, quanto para o gasto energético e o percentual do primeiro limiar atingido, nós temos uma maior intensidade, um maior estímulo fisiológico do exercício em comparação com a pedalada convencional. Além disso, os autores também mostraram que, aqui na linha vermelha, a prática da bicicleta acoplada aos exergames e aqui a bicicleta convencional, também demonstrou-se que o nível de aproveitamento, o nível de satisfação dos sujeitos nessa prática também é superior quando esses jogos estão incluídos durante a atividade. Dessa forma, até aqui, nós podemos concluir o seguinte, que os consoles convencionais, Wii Fit, Xbox, etc., com relação a consumo de oxigênio, frequência cardíaca, gasto energético, esses exergames eles conseguem gerar um estímulo maior do que uma condição em repouso, entretanto, um pouco abaixo das atividades tradicionais, como caminhada e jogging. Por outro lado, o nível de satisfação dos exergames ele se mostra maior em ambas as situações. E quando partimos para a associação de bicicleta ergométrica, nesse caso, com os exergames, para essas variáveis, nós conseguimos observar que os exergames eles têm o potencial de aumentar o estímulo fisiológico durante a prática, bem como o nível de satisfação e prazer durante a prática. Considerando até aqui esses efeitos positivos, essa suposta prática prazerosa que esse tipo de atividade pode gerar, e a facilidade de realização em ambiente domiciliar e etc., a pergunta que nos surge é que se esse tipo de estratégia seria uma alternativa em tempos de pandemia. Até o momento, nós estamos aí há menos de um ano nesse dilema da pandemia, isolamento social, etc., portanto, não houve tempo hábil para que se conduzissem estudos clínicos avaliando a eficácia desse tipo de estratégia. Mas eu trago aqui para vocês esse estudo justamente para mostrar que, embora não se tenha estudos relacionados a isso, não se descarta a possibilidade de que essas estratégias possam ser efetivas para auxiliar ao aumento do nível de atividades físicas em pandemia. Isso é mostrado nesse editorial lançado nesse ano, que justamente propõe que esses jogos talvez possam ser uma estratégia viável na reabilitação, ou seja, para populações clínicas.
E nesse estudo, os autores argumentam que, embora essas estratégias sejam desenvolvidas, foram desenvolvidas com objetivo recreacional, e esses jogos comercialmente disponíveis, eles podem ser uma maneira auxiliar, uma ferramenta auxiliar para promover a reabilitação dessas pessoas que não teriam acesso às clínicas de reabilitação por conta do isolamento social. Até o momento eu falei com vocês dos efeitos agudos dos exergames e numa população saudável, né? Mas quais seriam, então, os efeitos crônicos dessa prática? Será que se o indivíduo executar um treinamento, uma frequência adequada, os exergames trariam efeitos positivos para a saúde desses sujeitos? Nesse sentido, esse trabalho de 2017 buscou avaliar exatamente isso, né? Quais seriam os efeitos dos exergames numa população de adultos saudáveis, adultos jovens, tá? E nesse protocolo, os sujeitos foram submetidos em um dos grupos a uma rotina de 2 vezes por semana, por 12 semanas, e num tempo de 30 minutos, do console Xbox 360 mais Kinect, e comparou-se com o grupo que não recebeu essa intervenção. E o interessante que os autores demonstraram foi isso. Veja só, nessa tabela nós temos aqui na primeira coluna as variáveis analisadas, os grupos, sendo esse primeiro grupo controle, e aqui o IG, o grupo que executou os exergames, e nós podemos observar que já na 12ª semana de prática, para praticamente todas as variáveis, com exceção do teste de sentar e alcançar, há efeitos positivos dos exergames em comparação com a condição controle. E não para por aí. Eles também observaram que o nível de atividade física no domínio do lazer que esses indivíduos submetidos a esses protocolos demonstraram foram maiores do que aqueles que não passaram pela intervenção com exergames, mostrando, portanto, que independentemente da prática do exergame em si, o nível de atividade física desse sujeito foi estimulado e as atividades de lazer aumentaram nesses casos. Bom, falei até aqui dos sujeitos saudáveis, né, dos sujeitos que não apresentam nenhuma patologia, mas quais seriam os efeitos terapêuticos, agora em populações clínicas que apresentam algum tipo de limitação e etc. Bom, os principais efeitos terapêuticos dos exergames, eles orbitam ali algumas populações-chave, né, que a gente tem mais evidências dos seus efeitos e mais estudos que investigaram a temática. Essas populações são mulheres pós-gestação, relacionada principalmente a parâmetros de composição corporal e o tratamento do sobrepeso e da obesidade, e esse tipo de estratégia para o tratamento e o controle da obesidade e o sobrepeso infantil. E em populações neurológicas, existem inúmeros estudos que investigaram a temática na população que sofreu acidente vascular cerebral. Existem, obviamente, outras populações que foram submetidas a esses protocolos, mas em virtude do tempo, em virtude de que o AVC é o mais estudado com relação a essa temática, eu vou expor os resultados para essa população. E esses resultados, eles se referem a dados referentes à função motora, capacidade funcional, cognição e aptidão aeróbica. Aptidão aeróbica eu coloquei um ponto de interrogação, porque é algo ainda pouco estudado. Tá? Nesse sentido, quando nós observamos os efeitos dos exergames na população de mulheres pós-gestação, entre 3 meses e 1 ano após a gestação, esse estudo submeteu essas mulheres, um dos grupos, a 30 minutos diários, por 40 dias, numa prática domiciliar, a partir do console Wii Fit, em comparação com as mulheres que não receberam a intervenção. E os autores evidenciaram o seguinte: aqui nós temos na primeira coluna as variáveis de composição corporal, nas primeiras 3 colunas o grupo que recebeu a intervenção, comparados com o grupo controle. E nós podemos observar que peso corporal e índice de massa corporal, houve uma queda em ambos os grupos, tá? Não há diferença entre os grupos, mas há uma diferença significante em relação ao período inicial. Entretanto, quando nós observamos os parâmetros de circunferência de quadril e de cintura, nós podemos observar que
de circunferência abdominal e de cintura, nós podemos observar que o grupo que recebeu a intervenção dos Exergames apresentaram resultados positivos em relação ao grupo controle, demonstrando, portanto, um possível efeito dessa prática nessas mulheres. Tratando agora da questão da obesidade infantil, esse estudo demonstrou que, quando crianças na faixa etária de aproximadamente 10 anos são submetidas em um dos grupos a um acompanhamento e orientação nutricional, e o segundo grupo foi submetida ao mesmo acompanhamento, mas mais a prática dos Exergames, por 16 semanas e num regime domiciliar e voluntário, ou seja, as crianças não eram obrigadas a praticar o exercício, mas o console era disponibilizado ali para elas. E os autores demonstraram dados interessantes. Aqui nós temos os indicadores de nível de atividade física, tá? Aqui nós temos atividades físicas na primeira linha de moderada a vigorosa intensidade, segunda linha vigorosa intensidade, o percentual de sobrepeso e o Z-score do índice de massa corporal. Nessas primeiras 4 colunas, nós temos o grupo que recebeu o acompanhamento nutricional mais os Exergames, e aqui no segundo grupo, apenas o acompanhamento nutricional. E vocês podem observar que, para todas as variáveis analisadas, há um efeito positivo da associação de acompanhamento nutricional e Exergames em relação a somente o acompanhamento nutricional. Com relação agora aos Exergames, uma população um pouco com comprometimentos clínicos mais severos, como é o caso das pessoas acometidas pelo AVC, existem diversos trabalhos mostrando que o efeito dos Exergames sobre essa população, eles promovem uma melhor reabilitação de membros superiores, além de melhorar o equilíbrio desses sujeitos e as variáveis de atividades da vida diária e etc. Além disso, mostrou-se também que esse tipo de estratégia ele pode contribuir para uma melhora cognitiva desses pacientes. Por conta do tempo, eu não vou entrar em detalhes em cada um desses trabalhos, mas essas são as principais evidências que nós temos nessa população. Já com relação à aptidão aeróbia, os estudos crônicos, ou seja, que avaliaram por um período de tempo considerável, não existem para essa temática. Então, nós temos estudos que avaliam gasto energético, alguns estudos que avaliam parâmetros agudos de funcionalidade, etc., mas para aptidão aeróbia não existem evidências nesse sentido. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque, se nós observarmos nessa figura, na primeira coluna nós temos o VO2 máximo, tá, de sujeitos acometidos pelo acidente vascular cerebral, em comparação com os seus pares, homens e mulheres saudáveis. E nós podemos observar que é praticamente a metade do VO2 nos sujeitos acometidos com AVC, em comparação com os homens e as mulheres saudáveis. Mas isso é importante por quê? Porque nós temos que lembrar que um consumo de oxigênio máximo abaixo de 21 ml por quilo por minuto, ele é altamente correlacionado com a mortalidade. Ora, se nós não sabemos os efeitos crônicos dessas estratégias na população pós-AVC para as variáveis de aptidão aeróbia, porque nós também não sabíamos os efeitos agudos, né? E pensando nisso, se as respostas cardiovasculares agudas pudessem sugerir os possíveis efeitos crônicos, isso seria algo interessante, né? Ou seja, se durante a prática dos jogos, a intensidade gerada pela atividade, ela se posicionasse ali entre o primeiro limiar, o limiar anaeróbio, e o ponto de compensação respiratória, possivelmente, cronicamente, esses jogos eles poderiam gerar um estímulo, uma melhora do condicionamento aeróbio ao longo do tempo. Pensando nisso, esse aqui é o artigo derivado do meu trabalho de mestrado, no qual nós submetemos aí sujeitos acometidos pelo AVC, como vocês podem ver. Essa paciente ela tem uma hemiparesia severa, ela só consegue movimentar um dos braços aqui, né? E nós submetemos esses sujeitos a um protocolo que consistia do jogo box, do Kinect Xbox, mais o jogo tênis, e nós avaliamos as respostas de consumo de oxigênio e frequência cardíaca durante a prática, e comparamos com os limiares anaeróbio e o PCR previamente determinados.
E o que nós observamos foi o seguinte, que aqui nós temos frequência cardíaca e o consumo de oxigênio nos diferentes blocos de jogos. T se refere ao jogo tênis e B se refere ao jogo boxe. Nós podemos observar que a partir aí da segunda metade, né, da sessão de exercícios, a frequência cardíaca ela atinge o primeiro limiar, o que nós poderíamos considerar, portanto, uma atividade com uma intensidade adequada para essa população. Embora nós não tenhamos observado o mesmo comportamento do VO2. Isso possivelmente se dá devido à natureza de cada uma dessas variáveis, a frequência cardíaca é uma variável estritamente cardíaca, enquanto o VO2 reflete mais uma demanda metabólica, né, que nós sabemos que nessa população está comprometida. Nesse sentido, nós podemos resumir os efeitos terapêuticos dos exergames como, no caso do sobrepeso em crianças com obesidade e mulheres após o parto, nós podemos observar que os exergames eles podem auxiliar no tratamento dessas condições. E quando nós falamos dos indivíduos pós-AVC, há efeitos comprovados para melhora de função motora e cognição, e o estímulo cardiovascular agudo sugere um potencial efeito crônico. Tá? Então, eu encerro por aqui. Obrigado a todos aí pela audiência. Estou aberto às perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida que eu não consiga responder aqui, vocês podem me escrever, tá? Que vai ser um prazer respondê-los.